Olá, pessoal, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro. Neste encontro de hoje, eu vou dar um feedback, né, sobre os questionamentos, as dúvidas de vocês. Então, eu preparei uma aula bem legal, bem interessante, que vai começar com um PowerPoint resumo, né, dos principais tópicos até a etapa 3. Aí, vou mostrar os 3 templates, né, então, vou mostrar o da educação infantil, do ensino fundamental, anos iniciais e finais, e do ensino médio, que é um template novo que ainda não está na página, mas estarei postando para vocês mais tardar amanhã, tá? E daí fecho com alguns exemplos. Eu vou mostrar 2 exemplos de planos diferentes daqueles que vocês já têm disponível lá na semana 2, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela. E daí, conforme eu vou explicando, vou falando, sintam-se bem à vontade, tá? Para perguntar, que nós temos tempo suficiente para discutir os detalhes. E se faltar tempo também no final, não tem problema, só enviar mensagem lá para a gente que nós vamos respondendo para vocês. Me fale assim que aparecer a tela ali do PowerPoint para vocês. Para mim ainda não está aparecendo. O áudio tá bom? Estão me escutando? Tá tudo certinho. Tá ótimo. Tá, vamos só projetar direitinho aqui. Eu vou deixar o chat aberto aqui também, que daí eu vejo conforme vocês vão colocando as perguntas. Mas sintam-se bem à vontade para perguntar mesmo, tá? Para falar, desculpe, não perguntar, para falar, tá? Abrir o microfone e falar. Então, assim, ó, o que eu coloquei aqui para vocês? Por que não tá indo? Foi. Então, só resumir aqui de forma muito rápida, daí nós já vamos para a etapa 3, tá? Então, é bem importante que vocês entendam essas 2 etapas iniciais. A primeira etapa, você não precisa de nenhum material em mãos para fazer, para iniciar a sua ATP, para iniciar o seu plano, tá? Por quê? Porque você simplesmente vai pensar lá para qual turma você tem interesse de fazer um plano de aula. Então, lembrando, você pode escolher a educação infantil, você pode escolher o ensino fundamental, tanto anos iniciais quanto anos finais, e pode escolher o ensino médio. Então, fique bem à vontade para a área que vocês desejam, né? Então, uma vez que você escolheu, aí você vai pensar em qual componente curricular. Essa palavra, quando nós falamos assim, componente curricular, depende do contexto que nós estamos falando, tá? Então, se você pensar em ensino fundamental, a BNCC utiliza componente curricular, mas ela se refere à disciplina. Se você pensar lá no ensino médio, mas no ensino médio não aparece a palavra componente curricular, mas vai aparecer as áreas, né? Então, isso não se preocupe, vocês vão pegando o jeitinho. Eu vou mostrar, quando eu colocar os 3 planos em paralelo, vocês vão entender a diferença entre os 3, tá? Mas o mais importante, então, é definir qual é que tipo de aluno você vai querer para trabalhar nesse seu plano, tá? Então, mais ou menos a faixa etária, mais ou menos a ideia de conteúdo. Eu quero trabalhar a língua inglesa, eu quero trabalhar artes, eu quero trabalhar literatura, eu quero trabalhar matemática. Defina isso primeiro. Não precisa de nenhum documento, é o seu sentimento com relação ao curso que você faz, tá? Aí vai para a etapa 2. A etapa 2, você precisa da BNCC para te orientar, para te dar um norte, para definir alguns parâmetros para preencher o plano. Então, o que eu quero que meu estudante aprenda? Essa é a pergunta fundamental da etapa 2, tá? Então, qual conteúdo você irá abordar no seu plano de aula? Agora você já vai refinar, e quando você pensa em qual conteúdo, você tem que pensar que você tem que seguir a BNCC. Então, você vai ter que buscar lá o conteúdo, tá? Qual será a duração da aula?
Tem gente que coloca uma aula para 3 encontros de 50 minutos, 4 encontros de 50 minutos. Faça uma aula que seja de 50 minutos, pessoal. Não tente quanto mais vocês abrem o tema, que é o conteúdo que você vai trabalhar, e o tempo de aula, mais detalhes vocês terão que colocar. E vocês vão ver que uma aula de 50 minutos já pode gerar muita informação ali no plano, tá? Porque, como eu disse a vocês no nosso primeiro encontro, o plano de aula quando eu receber esse plano de aula, eu tenho que enxergar direitinho a sua aula. É como se eu pegasse ele e falasse assim, a Jussiane entregou o plano aqui e ela não vai poder vir, eu sou, sei lá, coordenadora pedagógica, não tem nenhum professor, vou ter que assumir a sala de aula, vou ter que ir lá, trabalhar com o plano dela. Será que eu vou entender o que a Jussiane colocou? Então, tem que estar tudo detalhadinho, tudo esmiuçado, para que tanto eu quanto a professora Karina, quando a gente for corrigir, será que a gente vai entender certinho o encadeamento de ideias? Está vinculado às habilidades que vocês definiram, né, que vocês retiraram da BNCC? Então, é muito importante isso, tá? Então, duração da aula, tente, nesse caso, menos é mais, tá? Tanto em termos de conteúdo quanto duração de aula, é o primeiro plano de vocês, então, nesse caso, o menos é mais, tá? Então, eu acho que você consegue atingir melhor o seu objetivo. E definir bem qual é o objetivo, ou seja, a habilidade que você quer desenvolver na sua aula, tá? Qual é o objetivo da sua aula, qual é a habilidade que você estará trabalhando nessa aula. Bom, então, essa é a etapa 1 e a etapa 2. Na etapa 3, então, aqui, ó, é só comentar aqui um pouquinho, o pessoal, no feedback lá no feedback não, no checkpoint, o pessoal ficou com muita dúvida com relação a tempo, a questão do termo habilidade, o termo utilizado, objetivo, né? A questão do template para o ensino médio. Então, são coisinhas que eu já estou comentando aqui, vocês vejam que eu estou fazendo alguns apontamentos um pouquinho diferentes do primeiro encontro, já é com foco nas observações de vocês, tá? E daí, então, na etapa 3, você vai fazer um encaminhamento metodológico. O encaminhamento metodológico é a alma do seu plano de aula. É a parte mais importante, tá? É o passo a passo, aquele detalhamento, aquilo que eu comentei com vocês. Olha, quando eu ler o seu plano, eu tenho que enxergar tão bem tudo que está ali, de forma que eu possa pegar aquele plano e ir para a sala de aula com ele e trabalhar, tá? E isso mesmo, tem que colocar, Mônica, tem que colocar as perguntas, sim. Eu já vou mostrar algumas observações. Eu separei 2 planos, eu achei bem legal. Já te dou a fala, Neto. 2 planos que eu achei bem interessante, porque eles destacam a avaliação ao longo do desenvolvimento, colocam exemplos de perguntas, colocam link de vídeos, né? Muita coisa legal. Lilian, já vejo a sua mensagem aqui. Neto, pode falar. Professora, me diga uma coisa. Se eu fizer o meu plano de aula como eu ensinaria, teria algum problema, por exemplo, se eu fizesse alguma programação que eu já estou acostumado com aqueles alunos, ou eu tenho que fazer de um jeito padrão para que o professor, que no caso a senhora, fosse fazer a aula, a senhora teria que entender? Ou eu posso fazer algo que eu já tenha de padrão com aqueles alunos? Então, você tem que pensar assim, Neto. Por que nós criamos o template? Por que nós criamos o template? Porque, assim, a gente sabe que muitos estudantes estão aqui, estão numa segunda graduação, já vêm de uma escola, que tem um foco num plano. Por exemplo, quando eu vou dar uma aula, sempre eu faço um plano, mas o meu plano não é do jeito que eu estou pedindo para vocês. O meu plano é bem simplesinho, são tópicos. Por quê? Porque eu já estou ali todo dia, já dei aquela aula várias vezes, né? Então, o que eu preciso planejar é me organizar, que nem eu comentei aqui com vocês. Olha, eu vou mostrar um PowerPoint, depois eu vou mostrar os templates, depois eu vou mostrar a BNCC,
detalhar alguns pontos e depois eu vou mostrar 2 exemplos que eu separei. Então, eu me organizei para essa aula, perceba? Mas, assim, eu não estou entregando isso para vocês me avaliarem como uma nota de atividade, entendeu? É uma aula que eu estou. É diferente quando você vai ser avaliado. Para que eu possa avaliar o seu plano com a mesma qualidade que eu vou avaliar de um outro estudante, eu preciso estabelecer o mesmo parâmetro. E para estabelecer o mesmo parâmetro, então, nós criamos os templates. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, esse, que estabelece os mesmos parâmetros de análise, né? Então, para quem escolher a educação infantil, o formato do plano é o mesmo, né? O que vai mudar é o conteúdo trabalhado, a forma de se expressar, de escrever, né? Mas os itens que eu vou avaliar são os mesmos, tá? Então, isso é muito importante. Então, primeiro tópico é isso aí. Aí depois, aí nós vamos olhar ali como que foi o teu desenvolvimento, tal, junto com as rubricas, e assim vai, outras coisas que depois eu vou comentando com vocês. Tá? Mas é importante que você entenda que tem que seguir esse padrão. Você até pode pegar um plano de aula lá da sua escola que você trabalha e enriquecê-lo, né? Pegar aquela estrutura que você tem ali e colocar dentro da nossa. E aí você só incrementa, complementando, né? De repente, o seu plano nem tem as habilidades, não tem os códigos alfanuméricos, né? Então, você vai ver onde aquilo se encaixa. É legal porque você vai conhecer a BNCC, né? E a gente precisa disso. Não sei se foi claro e convincente. Não estou te escutando. Sim, Luciane, tudo bem? Você, Neto, tudo bem? Foi sim, professor, eu entendi muito bem, sim. Então, tá bom. Obrigado de Então, tirar a ó, dúvida. imagina. Vamos ver, então, aqui. Antes da Mônica, tinha uma outra questão aqui. A Bruna comenta aqui: posso usar o template de trabalho que não seja. Não, tem que ser o template postado lá na semana 2, tá? Não pode usar o template de outro local. Um detalhe importante, pessoal, deixa eu comentar com você, porque eu acho muito desconfortável, nem um pouco confortável, desculpe, nem um pouco confortável, você, às vezes, zerar uma atividade por conta do detector de plágio, que é o Safe Assay, que a PUC utiliza, ele me dá exatamente o site da onde você tirou. Então, se você pegar algum plano, por favor, cuidado. Você pode pegar uma atividade para enriquecer o seu plano, pegar uma ideia, né, e complementar, mas é o seu plano. Não pode ser o plano do site tal, tá? Então, muito cuidado, porque o Safe Assay, ele me dá, quando eu vou corrigir, ele aparece certinho lá, 90% de plágio, né? Ou coincidência acadêmica, como vocês queiram, né? E daí vai aparecer lá 90%. Daí, quando eu clico no 90%, ele me mostra exatamente tudo coloridinho, o que, que você tirou de cada site. Né? Então, isso é bem importante. Eu acho que vocês. Eu gosto sempre de frisar para que vocês saibam que existe isso, né? A gente não quer ficar cancelando nota de ninguém. Deixa eu só ver aqui, só um pouquinho, João Gabriel. Deixa eu ver a Lilian aqui. Tem uma dúvida. Posso escolher livremente a turma, etapa, alvo da minha aula? Devo fazer curso, por exemplo, faço licenciatura. Sim, Lilian, fica bem à vontade. Você escolhe o tema, escolhe uma das etapas lá e tranquilo. Vamos só ver aqui mais alguma questão. A Jaqueline. A dica 2, etapa 1, é escolher uma disciplina relacionada ao meu curso, mas estou cursando pedagogia, posso escolher uma matéria de outro curso para preparar a aula, como história, por exemplo. Pode, sem problema algum. Eu gosto muito que foque no conteúdo do curso, tá? Porque você está fazendo esse curso, esse é o ideal. Mas não tem problema, desde que você utilize a BNCC. O que a gente quer é que vocês tenham esse contato, né? E que trabalhe com conteúdos lá associados à educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Um deles, né? João Gabriel, pode falar? Pode falar. Enquanto o João Gabriel vê a questão do microfone, vou responder a Cirlei aqui, ó. A Cirlei
Está perguntando se ela tem que pôr tudo no template. Tem que pôr tudo, Cirlei. Eu vou mostrar 2 exemplos bem legais que eu separei, que me entregaram o ano passado, para vocês verem como que fica o desenvolvimento, tá? Já vou mostrar isso aqui, já um pouquinho no final. A Josana, a minha área abrange tanto química como física, eu poderia talvez fazer 2 tipos de plano de aula? Não aconselho, Josana. Escolha uma área, né? Ou até você tem que tomar cuidado. Eu digo não aconselho, porque se você souber trabalhar bem com as coisas, você pode, nesta aula, desenvolver uma atividade multidisciplinar, né? Sem problema algum, tá? Então, fique bem à vontade. Mas eu, neste momento, eu escolheria um foco só, para poder deixar bem redondinho, tá? Mas pode ser. Ana, pode falar? A Rosana levantou a mão. Patrícia está dizendo aqui, ó, eu posso considerar que os alunos leram um livro específico e fazer a explanação do livro durante a aula? Isso pode ser um plano de aula? É importante que você coloque o foco do livro, tá? Então, você vai indicar o livro, vai indicar o livro. O livro é de uma biblioteca virtual, é uma biblioteca física, tem na internet, né? De repente, põe um resuminho do livro para dar um foco, para que eu possa entender as perguntas que vêm na sequência, né? Que você vai desenvolver a aula em cima desse livro, tá? Você tem que dar um contexto ali inicial. Tá? Por exemplo, a aula que eu mostro lá para vocês do Tangram foi uma aula que eu dei quando eu fiz pedagogia, aquele plano que eu postei lá para vocês, né? Já é um plano antigo já. Eu só adaptei dentro do nosso template, tá? Fui recortando e montando dentro do nosso template. Veja que quando eu fui falar do Tangram, eu trouxe a lenda do Tangram, mas como a lenda é curtinha, eu já coloquei a lenda ali dentro. Como um livro em geral não é curto, né? Então você tem que fazer um resuminho ali para dar ideia do que trata o livro, tá? Para ficar melhor, para que a gente possa entender um pouco do foco. A pergunta 1 e 2 seria respondida em qual tópico do template? Isso, Mônica, vai depender do que você pegou, tá? Se você escolheu a educação infantil, ensino médio, já vou mostrar. Vamos só fechar aqui. A Rosana ergueu a mão, mas não abriu o microfone. Qualquer coisa ela fala ali depois. Então, eu coloquei aqui na etapa 3, só para a gente fechar, e daí já vou dar andamento nos outros materiais para mostrar para vocês, tá? Então, passo a passo. Eu coloco aqui, é fundamental que sejam estratégias didáticas atrativas, atualizadas e inovadoras. Eu sei que muitos ainda não tiveram disciplinas de metodologias ativas, né? Mas pense assim, o foco, o principal foco hoje, conforme... Não consegui abrir o microfone? Conseguiu agora? Se eu só fechar a ideia aqui, daí você já fala, Rosana. Tente focar... Professor, desculpa aí, perdão. Não, imagina. Tente focar nas tecnologias, no uso de tecnologias. Isso é importante para preparar o seu aluno, o seu estudante para o mundo do trabalho, tá? Então, mas eu estou escolhendo educação infantil ainda, mas não importa, né? Pode ser uma música, pode ser um jogo, não importa. Tente, né? Tente uma metodologia ativa. Nesse momento, pense assim, quem ainda não fez uma disciplina de metodologia ativa, pense em pôr a mão na massa, tirar o aluno da cadeira, tirar da zona do conforto e fazer ele se mexer e fazer ele fazer alguma coisa, não ficar só ouvindo. Né? Então, neste momento, se você ainda não fez várias disciplinas envolvendo tecnologias, as metodologias, não se preocupe. Pense aqui, ó, se você pensar em tirar o seu estudante, né? Tirar o bumbum da cadeira, levantar, se mexer, trabalhar em equipe, isso é o que o mercado exige. Isso tem que começar desde cedo, uma participação ativa, isso mesmo, Josiane. Uma participação ativa do estudante, tá? Então, foco nisso daí. Nada aquela aulinha bonitinha lá de quadrigiz e o aluno assim de braço cruzado, sentado, né? Então, foco nisso daí. Pode falar, Rosana.
Oi, professora, boa noite. Boa noite, pode falar. Tudo bem? Professora, eu tô aqui no celular, que eu tô sem computador, e daí eu entrei na aula, já tinha começado. Aí, Não, tranquilo. para mim assistir o início das aulas, posso salvar? Posso salvar o. Eu estou gravando, e daí, Tá. hoje não, porque ele vai demorar um pouquinho para finalizar, concluir a gravação, mas amanhã, com certeza, eu subo para o YouTube e daí posto o link para vocês na semana que ela está ocorrendo. Nós estamos na semana 5, né? Ah, Então, eu vou tá. postar o link lá na semana 5. Vai estar escrito lá, gravação do encontro, alguma coisa assim. Aí você pode assistir ele desde o início novamente, tá bom? Então tá bom, professora, muito obrigada. Tenha uma ótima noite. Imagino. Então, vamos lá. Então, fechamos aqui, né? Considere, então, melhor forma do estudante aprender, quando você for fazer o passo a passo, a proposta, né, que você está focando, tem que levar em consideração a idade e o conhecimento que o aluno já possui, tá? Então, pense lá, não vai querer planejar uma aula para um estudante que ainda não esteja em condição de entender aquilo. Por isso que é importante seguir a BNCC, né? É aquela história de colocar a carroça na frente do boi, do cavalo, sei lá. Então tem que cuidar desses detalhezinhos, né? E você vai se referir, lógico, a como você ensina, tá? Como que você pretende ensinar. Rosana, pode falar? Professora, Oi, eu pode falar. era só aquilo mesmo, aquela pergunta. É Não, referente a atrasar aí na entrada das aulas. tá bom, então. O Tá João bom? Gabriel também, tá bom. João Gabriel, tem alguma pergunta? O William está colocando aqui, gostaria de saber se é possível que minha aula tenha a presença de um outro professor que auxilie o processo de absorção da aula. Exemplo, aula de números em inglês, com o auxílio de um professor de matemática, fazendo cálculos no quadro, com o número com os alunos. Pode ser, não tem problema nenhum, João. Só tem que ver como que você vai fazer esse tratamento, porque eu não sei se não vai ficar complicado para você descrever isso, mas não vejo nenhum problema, tá? Quem mais, pessoal? Tranquilo? Posso avançar aqui? Marco, pode falar. Boa noite, tá me ouvindo, professora? Tô, pode falar. Beleza. Professora, é o seguinte, eu não tenho um estudo tradicional. Eu parei de estudar na sexta série, voltei supletivo, daí no final das Uhum, contas eu terminei a prova com enseja, né? Depois de um tempo entrei na faculdade. O que eu uhum, percebo é que às vezes as pessoas elas têm um conhecimento, principalmente nessa parte de humanas, que eu não tenho. uhum. E eu me senti um pouco perdido nessa aula, porque assim, eu estou estudando licenciatura em física, certo? E eu fico pensando Certo. assim, pelo menos o pouco que eu estudei no ensino fundamental, nada foi abordado em física. E era mais ou menos do jeito que a professora falou, que era o professor lá escrevendo e aprendeu quem não quer se ferrou, né? Uhum. Nesse sentido, eu queria saber porque eu lembro que não teve essa abordagem desse assunto. Eu quero saber se eu posso fazer um plano de aula para os alunos para conversar sobre gravidade. Então, Marco, veja bem, o que você tem que Minha fazer? pergunta, na verdade, é se o público é bom, sabe? Se eu tenho que fazer o plano de aula para ensino fundamental ou melhor eu fazer para ensino médio. Essa é a pergunta, sabe? Tá, então vai depender do nível de profundidade, tá? Então, primeira coisa é identificar esse tópico lá na BNCC. Pega o arquivinho Certo. PDF, dá um Ctrl F, escreva lá e busque para ver onde ele vai aparecer, tá? Ah, A não BNCC que apareceu. é um site? Isso, mas eu posso postar para vocês aqui no chat aqui, mas é o PDF que eles colocam lá no site. Eu Entendi. coloquei no material do primeiro encontro, tá lá o link da BNCC certinho. Então, Ah, primeira legal. coisa é fazer a busca, faz a busca com o tema.
Como você entendi. disse para mim que você teve um ensino fundamental, onde a aula era mais básica, assim, o professor mais no quadro e os alunos só prestando atenção, eu acho interessante você escolher um tópico bem refinado. Não, o que eu digo assim, refinado? No sentido de filtre bastante. Não pega um tópico muito amplo, porque se você pegar muito amplo, o teu plano vai acabar ficando enorme e você pode se atrapalhar. Então, tente refinar o máximo possível esse tema, porque esse teu tema é imenso, né? Dá para falar tudo. Sim. Então, refine o máximo possível. Vou simplificar, dá para tacar uma maçã em alguém, né? Aham, isso mesmo. Tá ok? Mas vamos Então, tá bom. conversando. Depois, no final, aí, se Mais quiser essa dúvida. conversar um pouquinho mais, a gente vai conversando. Vamos lá, então, Tá pessoal. bom, tranquilo. Tranquilo. Meu plano de aula pode ser, por exemplo, sobre dengue, Covid. E, veja, sempre associa. Você pode falar sobre a dengue, você pode falar sobre a Covid, mas tem que estar associada a alguma habilidade da BNCC. Vamos seguir aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, para a gente conseguir enxergar um pouquinho mais. Então, eu vou seguir a ordem que eu pensei aqui, depois eu mostro aqui a BNCC, eu quero falar um pouquinho desse quadro, que é bem importante, mas eu quero, antes de tudo aqui, então, mostrar aqui os planos para vocês, tá? Então, deixa eu só jogar aqui para essa outra tela. Tá, aqui já é o ensino médio, deixa eu pegar aqui só um pouquinho, educação infantil primeiro. Vou pegar aqui da educação infantil, ó. O que difere os planos é sempre o início, porque depois aqui, ó, essa parte recursos, tempo estimado, desenvolvimento metodológico, avaliação da aprendizagem, tudo igual para todos os níveis, para todas as etapas, né? Não importa qual etapa você escolha. O que vai diferir é esse início aqui, ó, tá? Então, se você pegou a educação infantil, se você escolheu a educação infantil, você vai ter que definir a faixa etária e os campos de experiência e depois ir para a BNCC e buscar o objetivo de aprendizagem, tá? Então, lá na BNCC está o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, e vai ter um código do lado. Então, eu estou usando os mesmos termos que a BNCC apresenta para o ensino infantil. Aí, vamos lá, então, aqui, ó. O ensino médio, veja que já vai ser bem diferente. O ensino fundamental vai ser bem diferente, ó. No ensino fundamental, veja aqui no template, ó, já vai aparecer a palavra componente curricular, unidades temáticas, objetos de conhecimento, e daí chegou na habilidade. Aí, habilidade para frente, tudo igual, tá? Então, esses tópicos se referem ao ensino fundamental, tanto os anos iniciais quanto os finais. Isso é o que difere nos planos. E daí, para o ensino médio, eu montei esse daqui, até montei hoje para vocês, devido ao feedback que alguns passaram, né? Então, você vai perceber que também tem tópicos diferentes. No final, tudo igual, ó. Tempo estimado, desenvolvimento, recursos, avaliação. Coloquei até um item que vocês podem colocar em todos os outros, tá? Que são as referências, se quiserem colocar. Neto, palavras, só finalizar esse pedacinho aqui, tá? Então, o que tem no do ensino médio? Ó? No ensino médio vai ter área do conhecimento, competências específicas da área, habilidades e tema de estudo. Aí eu até coloquei aqui para não confundir um pouquinho, porque como o ensino médio ele é muito aberto, vai depender da forma que a escola constrói o seu currículo, né? Então tem muita abertura para trabalhar coisas diferentes. Eu coloquei aqui, ó, considerações sobre a organização curricular e unidade na página 544. Deixa eu pôr aqui, da BNCC, tá? Então, em PDF que eu estou olhando aqui, tá? Eu já vou mostrar o que seria isso daqui para vocês. Então, o que vai diferir dos outros? Só esses tópicozinhos aqui iniciais. Tudo bem com os templates, né? Eu acho que tranquilo. Agora vem a ideia de como preencher esses itens, que é o que eu vou mostrar na próxima etapa, tá? Mas perceberam que os três têm um pedacinho diferente, né?
Pode falar, Neto. Neto, você quer? Pode falar. Professora, só completando aquela pergunta do Marco em cima sobre a gravidade, pro meu plano de aula, eu escolhi um tema sobre tabela periódica. Eu posso, nesse tema, abordar só um pedaço da tabela periódica no meu plano de aula? Por exemplo, explicar só uma parte daquela aula, ou eu tenho que explicar a matéria inteira? Não. Ó, você vai ter que vincular a habilidade. Deus que me livre explicar a matéria inteira, né? Haja tempo para isso. Não é essa a ideia, não é encher de conteúdo. A gente quer qualidade no que você vai trabalhar, né? Nós não queremos conteúdo, nós queremos qualidade no desenvolvimento, na organização da sua aula. Né? Então, você pode trabalhar, de repente, um elemento só da tabela, vai depender da habilidade que você escolheu para trabalhar, entendeu? E a forma que você vai trabalhar, às vezes, não tem que trabalhar a tabela inteira, pelo amor de Deus, tá? Então, fique bem tranquilo. Eu disse uma frase assim, menos é mais nesse caso, tá? Então, a gente está pensando aqui não em conteúdo, nós estamos pensando na qualidade do desenvolvimento, na forma que você pensa a sua aula, tá? O passo a passo, usar inovação, por exemplo, tabela periódica tem na internet, né? Tem uns sites bem legais, assim, interativos com tabela periódica, então você pode andar pesquisando algumas coisas assim, que fica bem interessante. Beleza, muito obrigado, professora. Nada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Estou falando aqui da tabela, gravidade, muita informação realmente na tabela inteira. Vamos lá, então. Bom, nós comentamos aqui de forma geral os planos. Amanhã eu posto esse do ensino médio lá para vocês, porque ele não está lá ainda. Eu fiz isso hoje, tá? Montei hoje para vocês. E daí amanhã nós estaremos postando. Então, o que eu quero passar agora é falar um pouco sobre a BNCC. Deixa eu só ver antes de falar, para ver se tem mais alguma questões aqui. Tem 3 que chegaram. Precisa delimitar, do contrário não dá conta, mecânica, tá. São temas, beleza. Bom, então assim, pessoal, quando vocês entrarem no site, quando vocês digitarem BNCC, entrar lá no site, né, do Ministério da Educação, vocês vão achar esse arquivo aqui em PDF. Mas também tem lá, se eu não me engano, foi na semana 2 que eu postei, né? Que alguém pode confirmar isso para mim depois, no chat ali? Eu acredito que na semana 2 eu também postei a BNCC lá em PDF, junto com os slides do primeiro encontro. Então, depois alguém confirma ali para mim. Mas senão posso estar postando. Então, o que acontece aqui? Então, tem alguns pontos importantes aqui quando você pega o documento. Primeiro, que é algo que uma colega já falou ali, ele é muito chato de ler, por quê? Porque a versão em PDF, ela quebra um pouco. Então, fica ruim da gente visualizar as habilidades ali associadas a alguns elementos importantes, tá? Então, vocês vão ver como é difícil de olhar. Então, primeira coisa aqui, ó. Olha, conheça o sumário. Né? Primeira coisa, quem não teve contato com a BNCC ainda, conheça o sumário, olhe com cuidado, olhe direitinho aqui. Pode falar, Neto. Eu não entendi que a professora tem como. Desculpa, é que meu gato subiu em cima do teclado. Desculpa. Eu fiquei pensando o que é o Asa ali. Pode falar. Eu queria saber se tem algum jeito da senhora passar esse material para a gente pelo Word? Pelo Word? Não tem como eu passar pelo... Porque ele não tem um Word, né? Ou ele tem em PDF, Excel, desculpa. Ou tem a versão... Então, o Excel é o que eu comentei. Eu tenho várias versões aqui baixadas em Excel, só que toda vez que eu ia baixar, eu aplicava filtro. Então, talvez eu não vou ter a parte que te interessa, né? Porque arquivo muito grande, eu filtrava, eu quero só a matemática, ou eu quero só a língua portuguesa, né? Então, eu sempre filtrava. Então, eu não tenho nenhum arquivo baixado completo, tá? Daí, acho que fica ruim se eu compartilhar. Então, a melhor forma, usa o PDF ou usa a versão online mesmo, tá?
Mas se eu descobrir quem tem essa versão completa no... Até surgiu uma ideia de um professor que talvez tenha, vou ver se ele tem. Se tiver, eu passo uma mensagem para vocês avisando que eu consegui e coloco lá, disponibilizo, tá? Ok, Então, obrigado. primeira coisa, nada. Primeira coisa é olhar isso aqui, por quê? Porque aqui você vai ter uma ideia geral do que a BNCC contempla, tá? Então, esse item aqui, por exemplo, que está aqui em amarelo, ó, a estrutura da BNCC, isso aqui é essencial para quem não tem a afinidade ainda com a BNCC, tá? A Bruna postou um link aqui, você disse que acha que achei, mas é o link Excel, Bruna? Ah, olhe lá. Obrigada, Bruna. A Bruna já conseguiu, tomara que esteja completo mesmo, é uma maravilha, tá? Então, que ótimo, eu vou baixar aqui também. Mas vamos lá, senão a gente não dá conta, né? 8h10. Parece que está completa. Ai, que bom, que bom, que bom, que bom. Então, vocês vão ver que fica uma delícia de ler, porque ele não fica quebrando, né? Mas como eu já estou com o arquivo aberto aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho, tá? Então, primeira coisa aqui, ó, página 23 tem a estrutura. Importantíssimo. Tem que mandar um monte de coraçãozinho para ela ali, de agradecimento. Então, vamos ver lá, então, na página 23, tá? Deixa eu pôr aqui em cima. Acho que eu já vou pôr 24, porque ele vai passar, tem que passar um pouquinho. Estrutura da BNCC. Sempre quando aparece lá 23, vai sair na página 24, 25, porque às vezes tem algumas contracapas e assim por diante, tá? Então, aqui, ó, isso aqui você tem que conhecer, tá? Vocês têm que conhecer esse pedaço, até mesmo para escolher direitinho e entender o plano, entender por que difere a nomenclatura, né? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Etapas. Você tem 3 etapas na educação básica. Então, você vai ter a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, separado aqui por cores, tá? A educação infantil, você tem direitos de aprendizagem e desenvolvimento, você tem os campos de experiência, e daí você vai ter lá divididinho lá, se são bebês, se são crianças bem pequenas e se são crianças pequenas, né? O que seria crianças bem pequenas? Fique atento à idade, tá? Quem escolher essa parte. E depois vem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Veja que no plano que eu mostrei para vocês, no template, tem exatamente esses termos, tá? Exatamente esses termos. Já no ensino fundamental, independente se é anos iniciais ou finais, você vai ter a área do conhecimento, competências específicas da área, componentes curriculares, competências específicas dessas componentes, e daí vai estar dividido em anos iniciais e anos finais. Uma vez que tem anos iniciais e anos finais, aí vai ter associado lá, suponha que você pegue lá 8º ano, né, que está lá nos anos finais. Você vai ter as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades. Então, habilidades, objetos de conhecimentos associados a essa unidade temática, tá? Depois eu vou lá e mostro um exemplo para vocês. E lá no ensino médio, você já vai ter as áreas do conhecimento e as competências específicas da área. Então, vocês têm 2 grandes áreas, a área de língua portuguesa e a área de matemática. Dentro dessas 2 grandes áreas, vocês vão ter as habilidades, tá? Isso aqui é de forma bem geral. E daí, aqui, na sequência, depois desse fluxo aqui, mostrando certinho como que funciona, ele vai mostrar como que funciona a questão dos códigos, né? Então, ó, o primeiro par indica que é educação infantil, então, educação infantil, depois 02, ele se refere ao segundo par de letras inicial, que inicia o campo de experiência. Então, por exemplo,
Na educação infantil, eu quero trabalhar traços, sons, cores e formas, então é o TS, né? Então, ele vai mostrando aqui a sequência certinho para a leitura. Por isso que é importante vocês colocarem isso no plano de vocês. Uma, porque se eu ficar com alguma dúvida, eu falo, nossa, mas isso aqui parece que não tem lá, daí eu vou pegar o código e vou jogar na BNCC, se for o caso, né? Se for um caso muito, assim, estranho. Aí eu jogo lá para poder entender um pouquinho. Adriana, você quer falar? Professora, quero sim. Só tirar algumas dúvidas, é bem rapidinho. Inicialmente, né, até pegar aqui de trás para frente, que seria se você pode compartilhar esse documento lá no AVA, porque eu não encontrei ele lá. Até procurei na semana. Posso colocar. Perfeito, obrigado. Eu coloco os slides da aula de hoje, coloco esse documento de novo. Na verdade, acho que eu vou concentrar esse documento, acho que é melhor do que ficar replicando ele em vários lugares. Lá na semana 2, nós temos os templates, certo? Perfeito. Aí eu vou acrescentar o template do ensino médio e lá juntinho eu já coloco a BNCC, eu já coloco as duas, no arquivo em Excel e esse daqui. Perfeito. Né? O arquivo em Excel que nossa colega compartilhou, foi uma maravilha, né? Bom, vamos lá. Então, porque assim, eu percebi uma diferença, teve uma coisa que você chegou a comentar, comparando com o layout, né? Porque o layout do ensino fundamental, ele contém lá para a gente apenas o objetivo de conhecimento, ele não tem o objetivo de aprendizagem. Eu vi que você falou que precisaria colocar o objetivo de conhecimento e o objetivo de aprendizagem. Aí eu já achei meio estranho. Ele tem lá a avaliação de aprendizagem. Será que eu falei errado na hora de falar? Estava escrito errado, eu falei errado. Não, Porque falar errado, às vezes a gente fala, né? Na hora no nosso você está falando, você tem troca só... ali. No nosso layout, ele tem apenas o objetivo de conhecimento do fundamental, tá? Tá, mas eu não alterei. Esse aqui tá igualzinho. Deixa eu ver. Tá igualzinho. Vamos ver qual que vai abrir aqui. Educação infantil, não é esse. É que aqui não aparece, né, a hora que escolhe. Vai ser o último, a lei de Murphy aqui, né? Aqui. Não. Oh, meu Deus. Pior que tá lendo, porque tá com muita página aberta, né? Vamos ver aqui. Ensino fundamental. Eu não alterei, ele tá igualzinho de vocês lá, tá? Então, perfeito. Você tem, então é esse daí mesmo, né? Não tem esse objetivo de aprendizagem. E... Não, tem objetos de conhecimento. Objetos de conhecimento, isso. Aí objeto de conhecimento pode ser números, por exemplo. Certo. Números, né? Vamos supor lá, você vai olhar lá conforme a BNCC. Daí, em habilidades, aí você vai colocar, ele começa com verbo lá, o que você quer trabalhar exatamente sobre números, tá? Então, até onde eu pus, eu já fiz ali o nome da escola. Então, eu já coloquei ali o nome da escola, já coloquei o componente curricular, o ano, a unidade temática, que eu vou falar no caso sobre notação científica, e coloquei 2 objetos de conhecimento para estar focando. Além disso, eu coloquei as habilidades e o tempo. É até esse ponto mesmo que nós estamos, então, correto? Tipo então, assim, eu acho que seria a partir de... O importante é você... Pode finalizar. Eu acho que é até esse ponto mesmo que a gente fez, né? Acho que o desenvolvimento metodológico seria dessa semana de agora para frente, né? Isso mesmo. Então, assim, ó, essa questão dos objetos de conhecimento e as habilidades, vocês têm que cuidar bastante para não exagerar, não queiram colocar tudo que aparece lá, tá? Não, eu pus só 2 pontos ali, porque... para não ficar muito extenso. Isso, e se quiser pôr um também, não tem problema. O importante é você não exagerar ali, porque senão vai faltar páginas. Perfeito. Tá? Agora sim, pelo que eu pude analisar, essas primeiras linhas é basicamente assim, copia e o ano, o componente curricular, unidade temática e a habilidade é um copiar e colar da BNCC, né? Você não pode mudar nada. A única coisa que você vai escrever com as suas palavras é o objeto de conhecimento, né? Então, não, nem isso, né? Tá lá na BNCC, você só vai copiar.
né? Então, Você mas o vai pegar objeto de conhecimento também eu vou copiar, porque lá estava tipo assim, apresentar o desenvolvimento de números em quantidades menores utilizando da notação científica. O que eu coloquei? Apresentar a construção numérica de números muito pequenos através da notação científica, para não ficar muito igual, mas então coloca igualzinho. Tá, você pode pôr igualzinho, e daí se você quiser só, porque às vezes ele expande bastante, né? Aí você Exato. coloca foco, você pode colocar, usar a palavra foco mesmo. Foco no objeto. Aí você coloca Entendi. lá em 2 palavrinhas, não tem problema embaixo, tá? Só para Entendi. dizer que você vai reforçar mais esse pedacinho. Porque às Perfeito. vezes ele coloca, principalmente no ensino médio. No ensino médio, quando você começa a ler, meu Deus, aquelas habilidades, assim, tem um monte de coisas, teria coisa para uma semana de aula sem parar, tá? Exato, Então tem que exato. cuidar. Eu fiquei com medo foi de plagiar, né? Eu falei, mas não tem nada que eu consiga escrever com a minha Não é palavra. saber, Tudo, não, mas o que né, a gente, tá tudo lá. o que nós queremos aqui é que você pense um todo no desenvolvimento, utilizando ali as metodologias diferenciadas, numa estrutura, passo 1, passo 2, passo 3, em que momento que você vai chamar a avaliação dentro do desenvolvimento, né? Nós queremos isso de você. Essa parte que eu tenho que escrever com as minhas palavras. Que você... Isso mesmo. E o que nós queremos que você aprenda agora é manusear a ABNCC. Entendeu? Você tem que saber manusear, você tem que conhecê-la, você tem que entender esse virar de páginas, vamos dizer assim, né? Perfeito. Porque esse é um documento que pertence à escola, que pertence a todos da escola, né? E que tem que ser usado, tá? Então, nós queremos que vocês façam esse movimento, tá bom? Perfeito. Então, assim, basicamente, as minhas palavras mesmo, elas vão entrar nessa parte ali do desenvolvimento metodológico, os recursos e a avaliação de aprendizagem, né? Isso mesmo. Eu vou mostrar um plano aqui para vocês, bem legal. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Bom, acho que de planos isso daqui, depois quando vocês forem preencher o template, se ficou com dúvida, me manda mensagem lá, que daí a gente vai respondendo, tá? Obrigado, professora. Imagina. Só mostrar um negócio aqui para você, vou fechar esse daqui, né, de minimizar esse aqui. Professora, dá licença. Eu só gostaria de saber, de fazer a pergunta lá deixa eu ver aqui, do componente, não, como é que é, curricular? Como é que é? O nome lá em cima? A componente específica da área, depende do que você está falando, se é ensino médio. Ah, tá, só do currículo lá, né, lá em cima, a primeira frasinha lá que está escrita. Mas de qual área? De qual área? Do ensino fundamental. Tá, então aqui do ensino fundamental... componente curricular. Componente curricular. É a disciplina, na verdade, quando fala de componente tá, isso daí eu vou colocar só o nome da disciplina, então. Isso? Isso mesmo, isso. E qual o ano? Bem tranquilinho aqui para preencher, né? Ah, tá, eu coloquei, então, certo. Eu acho que eu consegui pesquisar e colocar tudo isso daí certinho. Então, beleza. Obrigada, prof. Então, tá. Nada. Então, bom, vou deixar a BNCC para vocês explorarem certinho, e daí qualquer dúvida me conta depois e a gente vai conversando. E a gente pode conversar também no final, depois que eu terminar a minha explicação, eu fico para tirar as dúvidas pontuais, tá? Que alguém queira falar sobre o seu plano. Então, eu separei 2 planos para vocês. Eu vou mostrar porque eu acho que vocês estão ansiosos e curiosos para saber que tamanho que tem que ficar esse desenvolvimento, né? Porque eu vi que teve gente que colocou a 2 páginas, depende. No meu ponto de vista, não dá, mas vamos ver por que não dá, né? Essa professora é louca, que plano de aula é esse, né? Nossa, a gente tem que entender tudo do plano de vocês, né? Então, assim, eu não vou falar desse início, tá? Porque isso aqui é pesquisa na BNCC mesmo, vocês vão esmiuçar lá a BNCC. Olha aqui, daqui para frente eu quero. Só comentar aqui um pouquinho de habilidade aqui, vamos pegar aqui a habilidade,
Esse aqui acho que é melhor para contextualizar, né? A pessoa que fez esse plano, ela foi trabalhar comparar e nomear figuras planas, círculo, tá. Uma aula de 50 minutos, gente. Uma aula de 50 minutos para o segundo ano do ensino fundamental, anos iniciais, né? Então, segundo ano. Então, vamos lá. Olha que legal, ó. Desenvolvimento metodológico. Então, é o passo a passo. Ó, ela começou com um aquecimento de 5 minutos. Segundo ano, vai ter brincadeiras, tudo, né? Aí ela fez um vídeo, não, passou um vídeo para a criançada, né? Passou um vídeo, já fez logo de início uma avaliação diagnóstica. Veja que a avaliação não vai aparecer só no item avaliação, ele vai aparecer no corpo do desenvolvimento, tá? Tem que estar claro em que momento que você está usando, fazendo a avaliação ali. Tá? Não adianta escrever lá que a avaliação é contínua, processual, que vai ser ao longo da aula, mas de que jeito que vai acontecer essa avaliação? De que forma? Quais as perguntas que você pretende fazer, né? Então, você tem que ter um foco, tem que ter uma ideia que tem que estar clara aqui. Então, aqui ela coloca as perguntas, né? Que ela vai fazer para poder perceber o quanto eles já sabem sobre o tema, porque é diagnóstica é isso, né? O quanto eles já sabem para você se aprofundar, tá? Então, por exemplo, é que eu tinha muita coisa para falar nessa aula de hoje, mas eu poderia ter iniciado a aula de hoje com um Mentimeter para vocês talvez usaram já em algum momento, que é um aplicativo que você coloca ali as perguntas e o estudante joga o código e responde. Daí a gente vê lá quantos colocaram tais opções. Aí o professor consegue saber assim, exatamente onde ele deve se aprofundar um pouquinho mais. Como vocês já tinham respondido o checkpoint da ATP, então eu já sabia disso. Aquela foi como se fosse a avaliação diagnóstica de vocês, né? Então eu percebi exatamente em quais pontos eu deveria focar, tá bom? Então, vai usar a avaliação diagnóstica, que eu aconselho sempre usar, é sempre muito importante antes de uma aula você perceber o quanto os seus estudantes já sabem sobre aquilo. Então, coloque algumas perguntas que direcionam. Aí ela coloca aqui, ó, vai gastar mais ou menos 5 minutos nesse outro item. Aí vem aqui as figuras, porque são planas, né? De 10 a 15 minutos ela vai demorar para explicar isso aí, e ela vai mostrar como que ela vai aplicar isso, né? Em minha mesa, eu tenho uma caixa de sapato, ela vai contar uma história para as crianças, né? Então, ela vai descrevendo aqui. Veja que são muitas páginas, ó, deu 15 páginas. Por quê? Porque tem um monte de imagens, textinhos que conectam uma coisa com a outra, né? Veja que isso aqui é um plano de aula para você ser avaliado, né? Como que você está pensando em fazer uma aula, tá? Eu preciso saber o que está dentro da sua cabeça, né? E isso é importante, por isso que tem que ter toda a etapa certinho, todas as etapas certinhas. Aí, lados e vértices, como que ela vai explicar sobre isso, né? Vai gastar 15 minutos. Aí, tem outro videozinho, tem outras questões, né? Então, ela vai trazendo esses elementos, né? Ela pegou não sei o que da internet, ela pegou, mas a aula é dela, ela montou, né, a aula, não é uma aula copiada da internet, ela tirou vídeos da internet que ela pode estar aproveitando para trabalhar com os estudantes, mas a forma com que ela vai trabalhar aquele vídeo, associado às habilidades lá da BNCC, esse sim é o plano dela, né? Então, é o plano dela, não é do outro que criou o vídeo, né? Se todos têm 15 páginas, não, tem gente que fez plano com 3 páginas ali, 4 páginas, vai depender do assunto. Por exemplo, aqui tem muito vídeo, muita imagem, daí ela deixa maior, né, para a gente poder visualizar melhor, tá? Não trabalha ou trabalha e gosta muito do que faz, Anderson. Porque assim, quando a gente faz com amor, a gente se empolga, e principalmente quando está aprendendo. Tem 2 formas de você entregar um trabalho: para cumprir tabela, porque você precisa entregar, né? E tem aquela forma que você realmente quer aprender, quer se aprofundar, né? Mas a gente sabe também que muitos não têm tempo, né? Então, é difícil falar se trabalha ou não trabalha. Eu sempre falo que
a forma com que você faz as coisas depende da sua prioridade. É prioridade para você, né? Então, por exemplo, quando eu fui organizar esse encontro com vocês, ele foi prioridade para mim? Ou eu falei assim, não, eu chego lá e pergunto o que eles têm dúvida e falo e acabou. Não, eu me organizei, eu fui lá, abri vários arquivos, separei os planos que eu mais gostei. Então, e isso é importante. E é aquilo que eu falo, você está sendo avaliado, então você tem que pôr no papel toda a etapa, tá? Então, tudo é prioridade. Né? Tem aquele que trabalha, aquele que não trabalha, mas, enfim, cada um, né, com seus problemas, né? Tem um alto e baixo ali, mas o importante é que todos aprendam, né? Tem que se virar, né? Tem que se virar e não é simplesmente se virar para entregar. Eu não quero que vocês simplesmente entregam, eu quero que vocês se entusiasmem para dar o melhor, né? Não que vocês se matem para dar o melhor, e sim que vocês se entusiasmem mesmo para dar o melhor, né? Às vezes está ali sentado, comendo e pesquisando ali no celular alguma coisa diferente, né? Isso faz toda a diferença ali. Enfim, tá. Então aqui, ó, veja quanto, né? Ela não tirou tudo da cabeça dela, ela foi na internet, ela pesquisou com certeza esse desenho, ela não fez, né? Ela foi lá e tirou, achou legal, né? Isso mesmo, mas é paixão pela profissão, isso é importante, por isso que a gente deixa livre para vocês escolherem com quem vocês querem trabalhar, para que plano fazer, né? Então, você vai lá na internet, pesquisa, tem vários sites, você pode pegar um Kahoot, tem Kahoot pronto de determinadas coisas, e na sua aula você pode usar o Kahoot X que vai abordar, daí você pega uns prints de tela que você vai trabalhar, né? Então, é muito legal. Então, você aproveita essa atividade aqui, com certeza não foi ela que fez, ela pegou lá da internet, mas ela montou o encadeamento todo de ideia, olha que legal. Tá? E no final, ela trouxe as referências, isso aqui é importante, porque ela tirou várias atividades, né, da internet, isso é bem legal, e ela trouxe tudo descrito, o que eu fui pedindo. Eu vou mostrar o outro aqui rapidinho também, a mesma ideia. Aqui é um tema bem diferente, ele fala sobre a unidade temática. Aqui a unidade temática ficou errado, não está legal desse plano, tá? Mas, assim, ela vai falar sobre a questão das religiões, né? A questão com foco ali nos textos religiosos escritos. Esse foi o foco desse plano de aula. Aqui ela teve alguns problemas, por isso que eu não vou focar, ela trocou algumas coisas. Isso aqui é super importante, a habilidade que ela decidiu trabalhar. Então, reconhecer o papel da tradição escrita na preservação da memória, acontecimentos e ensinamentos religiosos. E reconhecer e valorizar a diversidade de textos religiosos escritos. Bem legal o tema, super pertinente. E daí ela também fez uma aula para 50 minutos. Ela dividiu em momentos. No primeiro momento, ela falou sobre a importância da escrita, né? Os primeiros símbolos, e foi descrevendo, usou uma chargezinha ali. Uma charge, não, fugiu o nome agora disso aqui. Ai. Um quadrinho, né? Está até escrito aqui um quadrinho. Ela usou um quadrinho aqui para motivar a galera, né? Para motivar os alunos a olharem assim, nossa, que legal, né? Chama atenção, né? Se você dá um textinho para ler, ninguém vai querer ler, né? Vai olhar assim, vai ler ali mais ou menos, olhar por cima. Quando você olha um desenho, opa, eu quero ver por que essa mulher está com esse lápis aqui, né? Então, é legal isso daí. E daí ela colocou isso aqui para chamar atenção e já fez uma avaliação diagnóstica aqui também no início, ó. Fez uma avaliação diagnóstica. Na avaliação diagnóstica, ela colocou quais são as perguntas que ela iria fazer. Lógico que na prática a gente acaba não fazendo exatamente igual, mas quais as perguntas que ela achou pertinente para saber, para dar continuidade aí, né? Para desenvolver a sua aula e medir ali a profundidade. E daí ela foi falando ali sobre a escrita, né? Trouxe várias imagens, né? Daí ela coloca que essas imagens foram no PowerPoint para mostrar, trouxe várias imagens, trouxe textos sagrados, né? E eu achei bem legal, ela vai falando sobre os textos sagrados ali, vai falando sobre alguns livros importantes, e no final ela contextualizou, ela faz a avaliação ao longo do processo, com várias perguntas, mas ela fez uma atividade bem diferente.
que foi uma pesquisa, eles desenvolveram uma pesquisa e criaram um mural na escola, né? Colocando ali, foi uma pesquisa que foi feita em grupo, né? Deverão realizar pesquisas nos livros sagrados correspondentes de frases de sabedorias, ideias ou mensagens que estimulem o amor, o cuidado, a empatia com o homem, animais ou natureza. No mínimo 3 frases ou ensinamentos por grupo. Achei o máximo essa atividade. E daí até sugeri para ela assim, que ela utilizasse o Padlet, que é gratuito, né? Você faz inscrição lá na internet, e daí você faz um mural virtual. Os estudantes podem fazer um muralzinho virtual ali, escrevendo, né? Então é bem legal e são coisas diferentes para vocês fazerem, né? Não ficar aquela aula só simplesinha, assim. E daí, então, teve essa avaliação somativa no final, onde os estudantes tiveram que fazer esse mural. Mas o relato dela não foi com o Padlet. O Padlet foi eu que dei a ideia para ela depois que eu corrigi, só sugeri que se ela fosse aplicar isso na prática, ela poderia fazer isso também. Mas ela fez um mural na escola mesmo, né? A ideia dela, o projeto dela era fazer ali nas paredes da escola. Vamos ver lá, o Anderson delimita o que ele colocou ali. Posso usar o livro didático também? Lógico que pode usar o livro didático, você pode tirar fotos, Márcia, de algum pedacinho que você achar importante, tira foto, recorta ali, edita ela bonitinho e coloca no documento ali, vai preenchendo o documento com partes de livro didático, pode sim. Delimita muito volume, se você trabalha para atuar com 3 disciplinas, vários PDFs para ler, pensa bem. Corrido, né? Imagina o professor ter que ler um plano de aula dessa. Vocês não imaginam que delícia que é fazer a leitura desses planos de vocês, gente. É uma delícia. Quando o plano sai assim, né? Bem legal, bem definido por etapas, né? Então, é muito bom. Divide em 3 blocos para ter uma visão geral do conteúdo de entrega. Não esqueça de diagnosticar, do diagnóstico e avaliação, isso mesmo. A avaliação tem que ser contemplada não só lá no final, tá? Não só aqui na avaliação, dizer que tipo que ela é formativa, ela é diagnóstica, não é isso. Quer dizer, não é isso, não. É isso, mas não é só isso. Ela tem que estar aqui no corpo do desenvolvimento, tá? Ela tem que estar no corpo do desenvolvimento. Nessa outra aula fica difícil quando tem 2 aulas. Que dó. Mas é que também já deu o nosso horário, né, Marta? Nós estamos já em cima do laço aqui, porque é 8h37. Mas assim, eu consegui cumprir a minha proposta de aula, né? A minha proposta de aula foi vir até esse tema aqui com vocês, mostrar os exemplos para vocês entenderem o que seria esse desenvolvimento, tá? Mas aí, fiquem bem à vontade, vão fazendo, surgiu dúvidas, daí então vocês podem estar enviando mensagem para nós, tá? Mas não achei o material, os tipos de avaliação. Tem sim, Bruna, inclusive acho que tem uma videoaula que eu gravei falando dos tipos de avaliação, tá? Já está conectado em outra aula. Então, tá, pessoal. Obrigada pela participação, tá? Adriano, pode ficar aí um minutinho que eu atendo você, tiro suas dúvidas. Não tem problema, não. Eu só vou finalizar a gravação, porque cheguei no final da nossa aula e eu sei que vocês têm outra aula agora, tá bom? Qualquer dúvida, só me chamar lá no Fale com a gente, tá bom? Um abração e obrigada pela participação. Foi ótimo o nosso encontro.